Capítulo 4, parte 4. As relações entre arquétipos e instintos. Embora seja verdade que os instintos e o arquétipo se pressupõem mutuamente como fatores correspondentes, Jung não pretende em absoluto dizer que os arquétipos podem ser reduzidos a instintos ou os instintos arquetípicos. Estão intimamente relacionados como correspondências e subsistem lado a lado como as ideias que o homem tem a respeito dos opostos subjacentes a toda a energia psíquica. A psique existe no espaço entre o puro corpo e a mente transcendente, entre matéria e espírito, e os processos psíquicos parecem ser equilíbrios energéticos entre o espírito e o instinto. A psique é um fenômeno situado entre os dois, e os seus processos, como uma escala ao longo da qual a consciência desliza à semelhança de um cursor. Umas vezes a consciência acha-se na proximidade dos processos instintivos e cai sobre a sua influência. Outras vezes desliza para outra extremidade da escala, onde o espírito predomina e até mesmo assimila os processos instintivos que mais se lhe opõem. Há uma espécie de eterno vai e vem entre a parte inferior e a parte superior, entre o polo instintivo e o polo espiritual arquetípico da psique. A consciência, tomada de pânico, luta contra a ameaça de ser tragada pelo primitivismo e pela inconsciência da esfera dos puros instintos, por um lado, mas também resiste por outro a possessão completa por forças espirituais, isso é, a psicose. Quando coordenado, porém, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o instinto fornece energia física em bruto às imagens arquetípicas para ajudá-las a realizar a meta espiritual para a qual tende a natureza inteira do homem. É o mar em direção ao qual todos os rios percorrem. Seus acidentados caminhos é o prêmio que o herói conquista em sua luta com o dragão. Jung mapeia a psique como um espectro, com o arquétipo na extremidade ultravioleta e o instinto na extremidade infravermelha. Como o arquétipo é um princípio formador da força instintiva, o seu azul está contaminado com vermelho, parece ser violeta, ou poderíamos ainda interpretar a símile como uma espécie de apocatástase do instinto, produzida a um nível de frequência superior, da mesma forma como seria possível derivar o instinto de um arquétipo latente, isso é, transcendente, que se manifesta numa frequência de onda mais longa. Na experiência prática e concreta, instintos arquetípicos encontram-se sempre misturados e nunca em forma pura. As extremidades arquetípicas e instintivas do espectro psíquico encontram-se no inconsciente, onde se chocam e lutam entre si, entremisturam-se e conjugam-se para formar unidades de energia e motivação, que logo se manifestarão na consciência como necessidades imperativas, desejos prementes, ideias e imagens. O que vivenciamos na psique foi primeiro psiquizado e depois empacotado no inconsciente. Imagine-se uma linha que percorre a psique e liga o instinto e o espírito em cada ponta. Essa linha está atada ao arquétipo numa ponta e ao instinto na outra. Ela transmite informação e dados através da área psicoide para o inconsciente coletivo e depois para o pessoal. Daí, esses conteúdos percorrem o seu caminho até a consciência. As percepções instintivas e as representações arquetípicas são os dados da experiência psíquica real, são os instintos arquetípicos em si mesmos. Nenhum dos extremos do espectro pode ser vivenciado como experiências direta, porquanto nenhum nem outro são psíquicos. Nas extremidades, a psique dissipa-se em matéria e espírito. E o que é vivenciado como imagens arquetípicas são estruturas muito variadas que nos remetem para uma forma básica essencialmente irrepresentável. Todos os padrões de informação arquetípica provêm de uma fonte única,
uma entidade além da capacidade humana de apreensão, para o qual Jung reserva o termo alemão Selbst. Em forma básica, é caracterizada por certos elementos formais e determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser aprendidos de maneira aproximativa. É o termo Deus de Jung, o si mesmo, será examinado em detalhe no capítulo 7. As imagens arquetípicas que ligam o si mesmo e a consciência do ego formam um domínio central, a que Jung chama ânima e ânimos, o domínio da alma, tratado no capítulo 6. Na opinião de Jung, as religiões politeístas promanam do domínio de ânima e ânimos e representam-ne, ao passo que as religiões monoteístas baseiam-se e apontam para o arquétipo do si mesmo. No mapa de Jung, a psique é uma região que está localizada no espaço entre a pura matéria e o puro espírito, entre o corpo humano e a mente transcendente, entre instinto e arquétipo. Descreve-a como domínio que se entende entre as duas extremidades de um espectro que tem aberturas em ambas as pontas para permitir a entrada de informações na psique. Nas extremidades da psique estão as áreas psicoides, que produzem efeitos quase psíquicos, como os sintomas psicossomáticos e os acontecimentos parapsicológicos. Quando a informação atravessa a área psicoide, ela é psiquizada e transformada em psique. Na psique, matéria e espírito reúnem-se. Primeiro, esses pacotes de informação passam pelo inconsciente coletivo, onde são contaminados em certa medida por outros conteúdos, que já estão no inconsciente, e, finalmente, penetram na consciência sob a forma de intuições, visões, sonhos, percepções de impulsos instintivos, imagens, emoções e ideias. O ego deve lidar com o conteúdo consciente emergente, formulando juízos sobre o seu valor e, por vezes, tomando decisões sobre se deve ou não agir de acordo com eles. O peso da escolha recai sobre a consciência do ego para tratar eticamente com essas invasões do espaço interior.